que temos o objetivo de observar as estrelas no Parque Leãozinho. E tem uma coisa que eu juro que eu não entendo. Passa vários carros aqui e ninguém para pra olhar o cenário bonito. Parece que é a coisa mais normal da vida. Apple Today, Doctor Away. Olha só o que quer dizer, se você é uma pessoa boa, pro céu irás. Olhem o tamanho disso aqui, gente. Que espetáculo! Cheiro de freio, roda quente, é hora de descansar um pouco. E a gente vai visitar o maior telescópio da América do Sul, hein? E agora é real, oficial. O parque não vai abrir. A gente tá aqui, ó, na frente da cancela. Todo mundo já foi embora porque falaram que o parque não vai abrir. Semana começando no posto de gasolina. Tá todo mundo perguntando como é que tá o preço do combustível, como é que tá o preço do gás por aí. E por aqui o diesel subiu, mas não subiu muito não. Hoje a gente está abastecendo por R$ 8,20. Subiu R$1, Dé? Não subiu R$1. Subiu, bom, pode ser 200 e pouquinhos pesos. Subiu R$1 com essa crise mundial de petróleo aí. Bom, vamos perguntar quanto está o gás. Chico, quanto sale o gás? 29.500. Estamos prontos para recorrer então à Ruta 40, que vai ser o nosso destino de hoje. Nós vamos andar pela estrada que o ChatGPT nos contou que é uma das estradas mais bonitas aqui do norte da Argentina. Nós estamos indo em direção a Mendoza e lá tem um parque que a gente ficou muito curiosos para conhecer. É o Parque Nacional Leoncito. Onde se pode ver o céu e as estrelas. É um dos melhores lugares da Argentina para ver isso. A gente sabe que muito se fala no deserto do Atacama para fazer esse tipo de turismo, mas nós vamos conhecer então o Parque Leoncito para ver o céu dessa Argentina que tanto nos encanta. Mas para chegar no Parque Nacional a gente tem duas estradas bem interessantes ainda. Duas subidas com encostas, bastante curva. Do jeito que tu gosta, né, meu bem? Então vem com a gente acompanhar. A gente está começando a fazer a Costa do Miranda. E a primeira placa já anuncia que tem desertos, canyons e vulcões. Vamos para o primeiro canyon, onde passa o rio aqui, que parece que está super bonito. Estamos de frente para o Rio Miranda. E para nossa surpresa já tem pessoas lá embaixo fazendo rapel, né? Legal. E os cactos seguem com a gente, né, Dé? Infelizmente os cactos seguem com a gente, porque eu tô com uma dor no coração de me desfazer dos cactos. Daqui a pouco vai entrar neve, frio, e eles vão embora. Mas eles estão persistentes. Mas aí nós vamos trocar cactos por neve, né? É uma boa escolha também. Tem uma parte muito legal nessa nossa vida que é simplesmente pegar o carro e sair para dirigir. Dá uma estudada no caminho, assim, você vê, ali tem uma subida íngreme com paisagens legais. Você não precisa gastar com passeio nenhum. A gente vê que tem uns parques por aqui que estão bem caros. Mas se tu passar pela estrada que passa pela borda, pela margem desses parques, já está ótimo também. É uma vida que a gente ama. A gente parou agora no mirante da Cuesta do Miranda. E lá, assim, onde tem asfalto, é o nosso trajeto, obviamente, porque a gente busca pelo asfalto, que é a Ruta 40. Mas, do lado de cá, é a antiga Ruta 40, que funcionou até 2015. Só depois de 2015 que esse trecho aqui foi asfaltado. Então, eles falam que era uma parte da Ruta 40 que era super bonita e realmente parece muito linda. Mas muito difícil também era essa estrada, pelo jeito. Com certeza, olha ali já até desmoronou uns pedaços de terra. Muita história por aqui. E linda, a antiga era linda também. A gente saiu hoje para pegar essa estrada da cidade de Chilecito. Mas a gente está na Argentina, aí você pensa, como que se chama Chilecito? Vieram tantos chilenos trabalhar nas minas de ouro daqui, que a cidade ficou chamada de Chilecito. Eles tinham um sistema muito interessante de pegar as pedras, colocar em cable carril, eles chamam, como fala, Dé? Um teleférico. Tipo um teleférico eles inventaram aqui, que aí as pedras com ouro desciam e com isso subiam os vagões vazios. E
nessa Ruta 40 que foi desativada é o caminho para as Minas de Ouro. Ah, por isso que desativaram então a Ruta 40. Sim, porque senão a gente ia ficar muito rico, né? É, nós ia atrás aí, né? Será que não vale a pena ir caminhando? Tem um caminho aí que a gente podia desbravar, né? Que tal? Vamos tomar um mate, comer uma chocolina, seguir a vida. Acabamos de chegar no nosso destino, que se chama Vicha União, pelo menos o destino de hoje, tá? E a gente está estacionados num lago azul incrível, a coisa mais linda. Mas antes de mostrar, o Seve tá fazendo o almoço, já me entregou um pratinho lindo que já tá aqui no meu colo. E nós vamos almoçar, depois a gente dá uma volta pra mostrar pra vocês. Mas, gente, assim, ó, esse lugar é realmente maravilhoso. Lago azul, lindo demais, e montanhas espetaculares ao redor, inclusive montanhas nevadas. Decidimos dormir por aqui e Já é fim de dia e a gente só tem uma coisa para apreciar: o pôr do sol que tá tendo agora. Você já tá ali? Eu tô chegando para ver mais um pôr do sol na nossa vida juntos, né, meu bem? Tô chegando de uma corrida em torno do lago. Dá 3.500 metros uma volta inteira. E tem estrada. Que orgulho do meu marido. E tem estradas e tem trilhas, tá muito legal. Tem mirantes também. Você vai correr amanhã, não? Eu não. Mas Eu tô fazendo exercício físico agora, bem direitinho. Eu me propus a fazer 30 minutos por dia. Tá dando certo. sim. Tô indo bem regradinho. A gente tá num momento legal, né? De alimentação, exercício físico e vinho. Agora, tá ali nosso motorhome aqui atrás. É aqui que a gente vai dormir. Escuridão total. Vamos sair pra ver as estrelas da Com noite? certeza, hoje vai Então ter tá. estrelinha, porque não tem nenhuma luz ao redor, Aham. então eu acho que vai ser super bonito. Promete. Bom dia, meu bem. bom dia com frio. O que você tá com esses copos na mão aí? Nós estamos filtrando diesel para botar no nosso aquecedor, porque gelou por aqui. Essa noite a Dé me disse, coloca mais cobertas. Eu disse, não, uma chega. E foi uma noite super Nossa, gelada. foi muito frio. Então, nós estamos sem usar o nosso aquecedor a diesel porque tinha diesel velho dentro do acumulador de diesel. Então a gente tirou o diesel, tá filtrando, porque o S10 ele deixa uns resquícios no fundo. Uhum. E é isso aí que dá problema no aquecedor. Então estamos filtrando diesel para a partir de hoje fazer esse carro bombar de calor. E nós passar frio na rua. Frio na rua e quentinho dentro de casa. Esse aquecedor é fantástico, ele vai resolver a nossa vida. E é o jeito que a gente ama viver o inverno. Então, esse é o tanque de combustível do aquecedor. Aqui a gente liga. E aqui sai um ventinho quente. Aquecedorzinho ligado. Vou fechar a porta deste carro assim que meu marido voltar da rua. E vou tomar um dos banhos mais quentes possíveis. Não é, meu bem? Bom banho! Obrigada! Entra rápido, que tá ficando quentinho aqui dentro. E lá fora tá gelado. Geladaço, né? Dormimos com menos de 10 graus essa noite. Com certeza. Tem lugares que a gente para só pra curtir a paisagem, foi exatamente isso que aconteceu. A gente ficou aqui na beira desse lago azul, maravilhoso. Porque era caminho, né? Porque era caminho cheio de montanhas e cada hora que a gente olha pro horizonte aparece mais uma montanha. Então foi um super presente do dia de ontem, né? Eu sou apaixonado por praia e calor. Mas assim, ó, essas montanhas da Argentina, elas são da mesma grandeza das praias do Brasil, gente. Uhul! As montanhas vencerão no mundo! Mesma grandeza, mesma... Eu quero dizer assim, dê um voto de confiança, cara. Vocês têm que viver isso aqui, um momento da sua vida. É muito bonito. A gente costuma dizer que só dá valor pro calor quem realmente conheceu o frio, né? E o contrário também. Aham.
A gente tá saindo tarde, já são 12h40. Hoje de manhã o friozinho nos pegou, até que a gente arrumou as coisas da casa, mas agora a gente deu uma recheada boa na casa, tá pronto o sanduíche, o chimarrão. Vamos tomar um mate, comer esse sanduba aí, pegar uma boa estrada. Tá anoitecendo tarde, dá pra gente tocar um pouquinho mais pela tarde hoje. E aproveitar a tarde, né? Porque a verdade é que a gente quer aproveitar a estrada. Hoje o lugar para dormir é só como mais um coadjuvante, porque temos o objetivo de observar as estrelas no Parque Leoncito. Agora a gente fez uma parada aqui no Parque Nacional Talampaya para esquentar uma água de novo e pegar mais um sanduíche. Mas eu quero dizer que esse parque a gente não vai conhecer porque o orçamento não permitiu. Custa mais ou menos uns R$100 para a gente fazer passeios por aqui, no meio das montanhas. Então a gente decidiu ir lá para o Leoncito, ver a astronomia, ver as estrelas. E lá a gente pode estacionar e o Parque Nacional nos recebe, não precisa pagar nada no parque. Parece que só tem que pagar uma taxinha assim de R$40 para fazer essa observação aí. Então vale muito a pena. A gente está sempre pensando no nosso dinheiro, como vocês bem sabem, né? E o Talampaya vai ficar para a próxima. A gente está sempre atrás de um parque nacional gratuito na Argentina, né, Dé? Sempre. E acontece muitas vezes de acompanhar as notícias do parque e eles começam a cobrar. Pode ir por aqui. Pode ir? Pode. Um ano depois que a gente vai, eles costumam aparecer notícias assim, ó, o parque tal começou a cobrar. Então, como o Talampaya está muito caro e o Parque Leoncito, que é mais ou menos perto daqui, na verdade não é tão perto, mas é de graça, a gente vai até lá, né? E também assim, né? Aproveitar as coisas no início, quando elas ainda não são super divulgadas, que não tem um turismo em massa, nossa, é outra experiência. Outra experiência. Louco para chegar nesse lugar, estacionar o nosso motorhome no Parque Nacional para sair para caminhar e ver as estrelas. E ficar uma semana, né, se precisar. Se precisar, sim. Essa região do Parque Nacional Talampaya não tem nenhum fio de luz. É um lugar super preservado e o argentino gosta muito de fazer isso. Inclusive tem várias placas de animais silvestres por aí. A gente viu guanacos, né? Mas a plaquinha tinha de guanaco, de ema, de raposinha e tinha também de coelhinhos, né? Coelhinhos. Lebres. Lebre. Paradinha estratégica para servir um doce. Aproveitou o xixi e veio com doce. Preciso dizer que esse doce aqui é um espetáculo. Nós ganhamos de Sandro e Marcelo, uns amigos aqui da Argentina. Se chama doce de caixote. Mãe, é muito gostoso. Como se fosse o que no Brasil? A gente fez analogia à melancia de porco. Quando faz aqueles doces quadradinhos que fica uma casquinha por fora e maciozinho por dentro. Aquela melancia mais verde, né? Aquela delícia que tem lá. Mas tá crocante, delicioso. Obrigado, Sandro e Marcelo. Achei que ele dá na boca. Não. Fiquei aqui, ó. Comeu mesmo. Mostra aí o doce. É muito bom. Mas tem um toque brasileiro, né? Um creme de leite, assim. Ajuda Bem muito. pelotense, na verdade, né? Ajuda muito. Nós estamos no meio da estrada que passa pelo Parque Valle de la Luna. E olha, é um cenário bem diferente do que a gente já viu, né? Tá mudando o cenário, a paisagem muito rápido. A poucos quilômetros muda tudo completamente, mas olha que lugar incrível que a gente tá. Acertamos nossa estrada. Nada melhor do que andar de carro nos lugares mais lindos que existem no mundo! E esse tá incrível, não tá? Uau!
Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar. Nunca dá pra mostrar o que os olhos veem, né? Mas tem camadas de montanha até uma montanha nevada bem lá no fundo. Essa cor aqui é mais amarela, do meio é vermelha e do fundo tem uma pontinha branca. Não, cara, é obra de Deus isso. Ah, é incrível, incrível. né? Olha, toda essa cadeia de montanhas que tem aqui. Nossa, é incrível. E as voltas que a estrada faz aqui também tá muito massa, né? E tem uma coisa que eu juro que eu não entendo. Passa vários carros aqui e ninguém para pra olhar o cenário bonito. Parece que é a coisa mais normal da vida. Gente, vamos parar de normalizar o que é lindo demais e vamos todo mundo valorizar o bonito em vez de ficar valorizando perrengue. Porque parece que só o que é legal são as coisas que estragam, mas o mundo tem tanta coisa linda pra gente valorizar. Tem tanto lugar incrível pra parar e perder tempo que isso deveria ser mais valorizado do que quando alguém tem algum problema. Parece que o povo gosta de ver o problema dos outros e não gosta de ver o que tem realmente de bonito. Eu tô encantada com o lugar que a gente tá agora. É uma imensidão inexplicável. Paradinha pra admirar um mirador que tem por aqui, comer uma maçã, porque o dia da estrada tá especial hoje. Acabamos de passar por 5 túneis no meio da estrada. E tem vários miradores também. E essa maçã tá boa? Nossa, tá fantástica. Fazia tempo que não saiu uma maçã nessa casa. A maçã não tá com preço bom, hein? Responsável pelas frutas aqui de casa é o meu marido, o senhor Severino. Ah, mas não tem falhado. Tu acha? Ia dizer que eu tenho Não, falhado? não, meu marido tá espetacular. Se ele não Ontem- compra fruta, eu também não compro. Ontem renovamos a vitamina C com uma boa limonada com gengibre e açúcar, não? Uhum. Então, hoje maçã. Banana sempre tem. É o nosso carro-chefe, né? An apple today, doctor away. Olha só o que quer dizer. Se você é uma pessoa boa, pro céu irás. A gente passou anteriormente pelo Parque Talampaixa. Eles estavam cobrando bastante dinheiro para ver alguns restos de dinossauros por lá. E paredões bonitos e tal, né? Isso. Mas aí a gente escolheu esse caminho para ver se não tinha alguma coisa assim. Pela estrada, assim, né? Porque Mais pela estrada, né? normalmente, assim, a gente já sabe que alguma coisa se encontra, né? E aí a gente pegou outra estradinha lateral que entrava no Parque Regional Itigualasto, que também tinha dinossauros por aqui, e a gente finalmente encontrou. Encontramos uma super ossada de dinossauros. É uma ossada real, preservada na beira da estrada. Olhem o tamanho disso aqui, gente. Que espetáculo! Ele é enorme. A 10, você fez a conta de quantos metros? Ah, uns 12, eu acho. 12 é o metros? dobro da nossa van. Não dá pra montar no dinossauro e viver, então? Eu acho que dá. É do tamanho de um ônibus, né? Aham. Mas super preservado, mega bonito, na beira da estrada. Olha só, a gente tá aqui na beira da estrada, de graça. Ah, surpresas boas essas estradas nos mostram. Ai, agora a gente parou aqui para conversar um pouco sobre dinossauros. E a gente tá olhando um dinossauro. Nossa viagem de motorhome é muito interessante, que tem muitas surpresas diárias, cara. E o quanto amadurecer nos fez enxergar as coisas com os outros olhos, né? Aham. A gente já tinha ido no Museu de História Natural em Londres e tinha um animal parecidíssimo com esse, mas para nós não chamou tanta atenção. Não foi tão impactante, né? Mas hoje, aqui no meio da estrada, um bichão desses, talvez porque ele estava aqui, ele viveu aqui, é muito mais interessante de conhecer, né? Nos despertou mais alegria, mais interesse, né? Uhum. Olha ali, ó. Tem um dinossauro na nossa vista. Dinossauros! Dinossauros. É assim que fala em espanhol, né? Aham, dinossauros. Acho que vai ser uma das últimas paradas do dia, né? É. Cuesta de Huaco. Huaco é a cidadezinha aqui próxima e a gente tá em cima do morro. Aham, a gente estava agorinha lá embaixo. Primeiro momento que a gente subiu, né? Aham. O resto do dia foi todo de descida. Mas, gente, assim, sério, é uma cadeia de montanha maravilhosa atrás da outra. É uma imensidão de vales.
É uma coisa inexplicável o dia de hoje de estrada, Aí né? a gente até fica dizendo assim, vamos parar de dizer que tudo é lindo. Mas vai fazer o quê? Tá muito bonito. Ao invés de falar lindo, tá muito bonito. Tá muito incrível. Eu adoro incrível, porque é muito incrível. Olha isso, cara. Olha só lá pra baixo. A gente tava lá assim, ó, lá na Cadeira cadeira de quem? do gigante e fez toda essa volta de estrada, foi lá por baixo até que a gente chegou aqui. E aí tinha um mirador que eu acho que era um baita ponto, né? Pra gente ficar aqui A dormindo. gente tá cogitando passar a noite aqui. A cidade tá aqui próximo também, mas é um lugar incrível para passar a noite. Vamos cogitar. Bueno. Então, depois de ver uma vista maravilhosa que a gente acabou de mostrar pra vocês, a gente decidiu que vai dormir aqui. Ainda mais porque tem internet, então a gente vai ficar super isolado do mundo, mas nem tanto, porque ter internet quando a gente tá muito fora dos lugares, assim, a gente se preocupa um pouquinho em se manter seguros, né? E é uma maneira de poder pedir ajuda, se necessário. Tem uma curva na estrada, é um zigue-zague de montanha aqui. Tem uma curva e aqui é um mirador. A gente vai dormir aqui. Dá pra ver que a gente tá dormindo aqui. O amanhecer deve ser incrível aqui, Mas né? a gente vai dormir por causa disso. Aham. Diz que a noite é muito estrelada e a vista daqui é maravilhosa. Vamos dormir por aqui. A Dé resolveu fazer um bolinho que nunca faz antes, um bolinho salgado. Vou falar para vocês os ingredientes, ó. Farinha, óleo, um pouquinho de fermento. Ajuda! Ovo? Ovo! Tinha um ovo, o último ovo foi isso? Não, ainda tem mais um. Eba. E colocou sal, tomate e orégano. Nossa, saiu um bolinho espetacular. Com uma mostarda. Tá o ouro. E lá na panela de pressão nós vamos fazer uma sopinha, porque vai fazer frio hoje à noite. Sabe como chama coxa com sobrecoxa na Argentina? Patamurlo. Pata com músculo. Muito bem. Sopa com patamurlo hoje. Mas de aperitivo é bolinho, né? Uhum. Ficou pronta a nossa janta. Uma sopinha deliciosa de capelete com galinha. Eu tô com fome, eu tô com água na boca. Eu achei que a nossa noite aqui ia ser mais bonita lá fora. Mas tem bastante luz, né? Não tá totalmente... A gente tá no alto Sem da luz, né? montanha. Tem uma cidade lá embaixo. Aham. E aí eu achei que seria mais bonito pra olhar lá pra baixo, mas só dá pra ver umas luzes ali. Na verdade, as estrelas vão aparecer menos, né? Então. Então eu acho que o top do lugar vai ser amanhã de manhã, né? Sim. Então vamos comer nossa sopinha. Tu vai acordar cedo amanhã? Tentamos. Problema nessa casa. Nem vem, porque tu também tá que nem tá. Não consegue ficar muito pouco tempo na cama, não. Tá, eu vou te tirar da cama às 7h30 amanhã. Quero ver se tu vai acordar às 7h30. O que vocês acham? Ela vai acordar ou não vai? Duvido. Então, bom apetite. Amanhã a gente volta com um amanhecer maravilhoso desse lugar aqui. Boa noite. Eu falei que ia chamar ela às 7h30. São 7h17. Acordei pro nascer do sol. Feliz. Olha, até isso é bom na Argentina. O nascer do sol é 7h40. No Brasil era 5h30, né, Dé? Esse eu não ia. Ligamos o aquecedor, tá quentinha a casa. Já tá na bateção do aquecedor. E lá fora tá começando a aparecer o sol. Descemos? Tem que me vestir só. Vamos? Vamos. Tá preparado? Tá frio? Já tô com roupa de... bem empacotadinha. Olha o lugar onde a gente dormiu. Super no meio das montanhas. De frente para o vale. Onde agora está querendo nascer o sol. E vai ser o nosso programa da manhã. Felizmente, como a gente falou, por aqui o sol nasce um pouquinho mais tarde. 7h40. E já tá apontando lá embaixo, coisa mais bonita. Então a água já tá esquentando pro nosso mate. E a gente vai ver esse sol nascer no meio dessas montanhas incríveis, maravilhosas. Ai, como a vida é boa pra gente. Como não precisa de muito para viver. Como um lugar bem estacionado nos faz feliz.
Como eu queria que as pessoas entendessem o que é tomar mate no nascer do sol. É Gelado. inexplicável. Hã? Gelado. É gelado. É uma técnica inteira de água quente esquentando. É muito diferente de tomar um cafezinho. É conforto, é dividir o momento. Eu acho que é justamente por isso, né? Uhum. É dividir o momento com a pessoa que está do teu lado. Aproveitar a paisagem sem saber que daqui a 10 minutos vai acabar. É uma hora para poder estar ali aproveitando. Toma um, oferece o outro, fala sobre a paisagem. É o melhor passatempo de todos. É o nosso melhor amigo, né? Muito. Oba! Café da manhã. Delícia. Tá bonito? Banana, iogurte e canela. Iogurte. Iogurte que ela fez. Grego. E esse sol já tá quente, né? Que espetáculo. Nossa, já fizemos tudo que precisava fazer. De deveres já foram todos, né? Agora é só curtir a estrada. Até exercício bonitinho, vendo essas montanhas maravilhosas. Que nascer do sol, Os hein? meninos estão aplicados. Nascer do sol incrível, maravilhoso. Hoje a gente chega no Leoncito. E Uma aí, paradinha na cidade pra abastecer e pegar mais alguma comida e vamos. E aí, Leoncito é céu estrelado. Pelo menos é toda a minha expectativa em relação a isso. Descobri que Leoncito tem o maior telescópio da América Latina. Uau! Vamos lá. Paramos agora aqui na cidadezinha, difícil para brasileiro falar o nome, que é Hachal. Se escreve com J. Bom, a gente parou aqui porque precisava fazer umas comprinhas, porque como a gente quer ir pro parque Leoncito e se esquecer lá, então a gente precisa ter comida. Paramos para comprar um bacon, porque fazia muito tempo que nós não achava bacon. E aí eu perguntava pra moça, quanto custa? E ela não dizia. Que raiva é isso quando acontece? E enquanto ela não dizia, eu não dizia também quanto que a gente queria. Eu pedia o que eu queria, mas não dizia a quantidade. Aí ela se obrigava a me dizer o preço. E isso acontece às vezes. E se tu não ficar atento, perguntando o tempo inteiro, pode ser que às vezes não dê certo o dinheiro que tu tem. E a gente faz questão, né? Pega cada coisinha e pergunta quanto deu, quanto deu, quanto deu. O dinheirinho é controlado por aqui, né, Laura? A carne assada, deliciosa, bem defumada, capinha de gordura, com aquela maciez argentina. Hoje tivemos que cair nessa, né? Sim, mas agora nós vamos para casa fazer uma maionese, cortar um tomate e E o comer pãozinho. junto com o pão. Porque o pão que tem lá em casa também tá um espetáculo, né? Tá. Eu tava louco pra comer esse assado de domingo, que eles têm muito na beira de estrada. E fazia um tempo que a gente não comia, né, Dé? Aham. E ele entregou uma provinha generosa ali, ele né? nos ganhou ali. Aham. Na prova da linguiça e da carne, ele não ganhou. A gente pegou o almoço, pegou a carninha e ela me disse, vou fazer uma maionese. É, porque a ideia era comer com pão, né? Aí pão seco não tem graça. Eu achei que o tomate ia dar uma olhada já, mas alemão não fica assim, né, Dé? Uma maionesezinha no pão aqui, ó. E mais uma carninha aqui. Pô, que luxo. E o tomate vai, não? Vai também, vou botar aqui. Eita. Bom pra ti? Excelente para almoço de domingo. Tá se arrumando o sanduíche, né, Dé? Ai, eu já tô com água na boca pra variar. Vamos lá, pão, maionese, a carninha, que tá bem suculenta, né? Tá bonita, né? Tu vai botar a linguiça junto, não? Não, vou fazer picadinho do lado. O que tu Ótimo. acha? E pra acompanhar, tem aqui, ó, Que água na boca que eu tô. chimichurri, feito por mim. Eu vou só na carninha aqui, ó. Muito sabor, muito sabor. Pra completar o almoço bem argentino. Encontramos cubanitos. Nossa, cada um com seu sabor preferido. O Quem meu não- é branco. Quem nos acompanha lembra que em Bahia Blanca, lá pra baixo de Buenos Aires, a gente comia muito disso aqui.
E a moça falou que aqui nessa região também é tradição. Espero que a gente encontre mais por aí. Morde, ver se tá gostoso. Ui, que crocante! Parada estratégica. Cheiro de freio, roda quente, é hora de descansar um pouco. Afinal o total são 14 quilômetros de descida, né? No Bastante, meio isso mesmo. das montanhas. Extensão grande e inclinação média, né? Aham. E aí a quantidade de descida é que faz com que fique perigoso. E várias áreas de escape também, que dão um sinal pra gente cuidar dos freios. Então vamos esfriar o freio um pouquinho. Chegamos agora, que horas são? 20 para 7 na entrada do Leoncito e tá fechado. Mas, pelo que a gente entendeu, não tá fechado por causa do horário, tá fechado porque tem muito vento. Então, eles fecharam o observatório, que é normalmente o que as pessoas costumam visitar. Nós, para descobrir o que vai acontecer, temos que ficar esperando. Tem uma fila de carros que também tá esperando entrar, mas eu tenho fome. E aí eu peguei o restinho da sopa de ontem e estou comendo enquanto a gente precisa esperar. E agora é real, oficial. O parque não vai abrir. A gente tá aqui, ó, na frente da cancela. Todo mundo já foi embora porque falaram que o parque não vai abrir. Abre amanhã às 8. Não, talvez, né? Depende do vento. Ai, ai. Andamos o dia todo para chegar aqui e parque fechado. O parque não vai abrir porque o observatório das estrelas não abre quando tem vento. Mas a gente não tem sinal para mandar para eles abrir a cancela para abrir para a gente dormir no acampamento, no camping, que é gratuito. Então a gente vai dormir aqui mesmo, amanhã eles vão abrir a cancela, a gente vai lá e dorme. E tomara que amanhã dê pra ver as estrelas, né? Mas se não tem depois da manhã também. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Bueno, agora temos informações mais claras do que está acontecendo no parque. Passou o guarda-parque daqui e falou que teve um vendaval, derrubou árvores e caiu a luz. Mas agora já são 9h15, ou seja, 3 horas depois a gente teve notícias. Aí ele falou que acho que até amanhã de manhã tudo se resolve. A gente perguntou se podia dormir aqui, ele falou que sim. Por sorte a gente estava em casa, né? Já estamos até fazendo a janta. E tá saindo uma massa com brócolis e bacon. E são duas coisas que a gente encontra pouco na Argentina, né? Bacon tá sendo difícil de encontrar. E o brócolis andava caro, mas a gente achou uma promo. Então vai ser massinha com brócolis e bacon. E a gente adora essa massa, né? Uhum. Então, comemos uma massa e dormimos. Amanhã, e finalmente... Amanhã, se tudo der certo, a gente chega no Leoncito para ver um montão de estrelas. O Leoncito. Boa noite, gente. Boa noite. Uma noite bem dormida, sem nenhum ventinho na porta do parque. E porteiras abertas. Parque abriu, acho que nós estamos sendo os primeiros a entrar, né? Tá 8 graus, gente. Tem um monte de montanha nevada. Coisa mais linda no nosso entorno. Ontem não dava pra ver porque tava super nublado ao redor. Mas hoje tá tudo muito aberto e tá a coisa mais linda. Vamos ver o que o parque nos espera agora. De cactos à neve, hein? Só vocês pra ver esses vídeos aí na internet. Vocês são privilegiados mesmo. Conseguimos conversar com o pessoal do parque agora. Existem 2 observatórios aqui no parque e a gente conseguiu agendar em cada um deles um tipo de observação. Um você vê as estrelas e o outro você vê a Débora. Uau. Observatório para ver a Brasilênia. Não, um a gente vai ver o céu durante o dia e no outro a gente vai ver o céu durante a noite. Cielito. Então estamos empolgadíssimos.
que será que você pode ver no céu durante o dia? Ainda mais um céu assim azul, tão azul. O Parque Nacional Leoncito, ele é especial para ver os astros, a astrologia. Tem uma série de fatores aqui. A gente está perto da cordilheira, é um clima semiárido, não tem muita umidade também, a umidade atrapalha. Claro, a poluição também atrapalha muito. Não tem poluição luminosa, né? É isso, e a poluição do ser humano também atrapalha. É o pó, não tem pó, muito pó. É um lugar especial, o céu é muito azul. E o argentino, ele gosta muito de cuidar seus parques nacionais. Então, tá um lugar assim, ó, perfeito para ver esse céu de dia e de noite. E a gente vai visitar o maior telescópio da América do Sul, hein? Acabamos de chegar aqui no Observatório Casleu, que tem o maior telescópio da América do Sul. Então eu posso dizer uma coisa, eu estou muito ansiosa por essa visita. É uma coisa muito nova nas nossas vidas, né? Isso que eu ia falar agora. A última vez que você fez coisa nova na sua vida, você lembra? Nós vamos fazer agora. Está conhecendo o maior telescópio da Argentina. É um Isso. telescópio refletor, Telescópio. porque ele tem 2 espelhos. Um espelho que tem 2,15 metros de diâmetro, que é um espelho côncavo, e um espelho convexo que fica lá em cima do telescópio, que é o que reflete justamente a luz do côncavo, que é o que a gente acaba vendo depois. E você pode pedir para usar esse telescópio de qualquer lugar do mundo. Principalmente da sua casa, para ver as estrelas da América do Sul. É um processo não muito simples, mas os investigadores podem pedir o acesso e aí eles te liberam para você ver tudo que pode ver desde aqui, todas as galáxias. E desde que ele foi instalado aqui em 1960, ele era manual, né? Então toda essa cúpula que se pode ver por aqui se abria manualmente. Hoje em dia é tudo eletronicamente. E essa cúpula, ela abre conforme o telescópio mexe, né? Isso. Então ela abre para os 2 lados. É muito interessante. Todas as noites tem observação de estrelas por aqui. Então de dia a gente só vai conhecer o telescópio e à noite vai ver os astros. Exatamente. Você é meu astro. Depois de toda a explicação lá no telescópio, a moça nos traz aqui fora para dar uma olhadinha no sol. Aí você coloca o olho aqui e tu consegue ver até pequenas explosões, erupções que acontecem no sol, cara. Impressionante. É uma bolinha vermelha, roxa? Não, mais para vermelha. Vermelha. E tem um filtro aqui para não doer teu olho também, mas dá para ver direitinho o sol, cara. E dá pra ver que a explosão é tipo uma espinha que sai pro lado do sol, né? É um tema muito legal, cara. Dá vontade de aprofundar. Eu convidei a Débora para comprar um telescópio pra gente levar por aí. Seria uma boa ideia. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Acho que ia ser um bom companheiro. A gente acabou de visitar o telescópio de Jorge Serrado, aqui nessa base do Leoncito. E justamente a guia que estava falando com a gente, eles falaram que primeiro foi colocado os telescópios nesses lugares, porque geologicamente é um dos melhores lugares para ser posicionado aqui na Argentina. E depois disso foi criado o Parque Leoncito para justamente proteger o céu dessa região contra a poluição luminosa. Então primeiro veio os estudos, né, de astrologia, para depois o parque em função da proteção do lugar. E uma informação final adicional que eu preciso deixar super claro é que a melhor época do ano para observar estrelas é no período invernal, porque o céu fica muito mais limpo, tem menos umidade, então se vê ele muito mais bonito do que no verão, que tem ondas de calor e impedem que a gente consiga enxergar um céu límpido. Então, galera, mais uma vez, né, o inverno está fazendo sucesso nesse mundo. Então, eu fico muito feliz que eu amo o inverno, que eu estou sempre nesses lugares para conseguir observar
esses céus maravilhosos. E realmente, as memórias que a gente tem passeando, viajando, é que os melhores céus, os céus mais lindos que a gente já viu na nossa vida, foram em dias que fazia muito frio. Então, se puderem escolher uma época do ano para visitar um centro de astrologia, talvez a época mais legal seja realmente no inverno, que o céu vai estar limpíssimo e cheio de estrelas e galáxias e constelações para que a gente possa enxergar. Chegou o momento que eu, pelo menos, estava esperando muito. Vamos ver um montão de estrelas. Aham. A gente acabou de tomar banho Aqui no parque, né? no mesmo parque que a gente viu agora de tarde as estrelas. A gente vai acabar dormindo aqui. E tem um banheiro maravilhoso para tomar banho. Uma água corrente o tempo inteiro. Então agora a gente vai terminar de se arrumar. E a gente tem horário às 9 horas da noite para ver as estrelas e a lua, porque felizmente a lua tá no céu também. 8h20. 8h20, então Vamos indo. temos que correr, né? E detalhe, a gente perguntou pro guarda-parque se podia ir caminhando e é proibido, porque tem muito puma na região. Tomara que a gente veja, além das estrelas, um puma. Acabamos de fazer a visita do céu. Visitamos o céu. Andamos 4 anos-luz, andamos 163 mil anos-luz. Conhecemos nebulosas. Conhecemos as luas de Júpiter. Ixi, conhecemos um montão de coisa. Vimos as crateras da Lua. Eu acabei de falar para a Dé que tudo que a gente vê e não vê pela TV é muito diferente, né? É uma experiência. Viver isso é muito diferente, tu valoriza muito mais. A gente viu as crateras da Lua, a gente viu os anéis as luas de Júpiter. Ixi, a gente viu tanta coisa legal. A gente viu uma nebulosa de formação de estrelas e a gente viu também uma nuvem de absorção que não deixa a luz das estrelas passarem. Cara, muito legal. Então, beijo, galera. Beijo, beijo. A gente amou essa nova experiência na vida e sugere que vocês também vão atrás de uma observação de céu, porque muda completamente a maneira como a gente volta a enxergar o mundo. Até semana que vem. Beijo! Beijo.